Bom, pessoal, estamos chegando na nossa penúltima aula, se eu não me engano. Vamos falar um pouco sobre o impacto da microbiota intestinal, de como ela potencializa a inflamação e como o exercício físico e a alimentação podem repercutir de forma positiva no controle da microbiota, na diminuição de gatilhos pró-inflamatórios e assim trazendo mais saúde, mais funcionalidade no próprio processo digestório, o que vai reverberar na questão estética, desempenho físico, qualidade de vida e longevidade, tá bem? Então, isso tem que ficar bem claro. Essa questão de que o intestino é o segundo cérebro, cuidado com essa afirmação, não é bem assim. O que acontece realmente é que há uma comunicação direta entre o intestino e o cérebro, onde a microbiota intestinal ela pode influenciar comportamentos através de liberação de mecanismos de neurotransmissores, mecanismos endócrinos, até resíduos da fermentação, através do consumo das fibras. Vocês vão ver que a microbiota pode interferir em outros tecidos, sim, pode interferir na relação comportamental do indivíduo. A gente tem estudos hoje mostrando isso, mas não é o causador de todas as doenças do mundo, né? Algumas pessoas vendem que a disbiose é o que está matando todo mundo. Calma, é multifatorial. Cada um tem um peso e um impacto. Quando você faz um somatório de todos os erros acontecendo, ter disbiose por consumo de alimentos industrializados tende a potencializar e agravar as condições clínicas de forma negativa, tá? Então, fique ciente que nunca é, na maioria das vezes, uma única questão acontecendo, né? Não é só porque ela está com disbiose. Na grande maioria das vezes tem muita coisa errada acontecendo ao mesmo tempo e aí você tem que identificar, tá bem? Eu vou compartilhar a tela com vocês. E a questão, a microbiota e inflamação alimentar. Os ácidos graxos de cadeia curta, a gente vai falar um pouco, lipopolissacarídeos, DAMPs, PAMPs, essas terminologias vocês vão entender de forma bem clara e entender o impacto na relação de saúde do indivíduo, tá? Mas vamos lá, questão prática, como sempre, a nossa pergunta é: o teu cliente está ansioso, dorme mal e tem resistência à insulina? Pode ser tudo o mesmo problema ao começar no intestino. Ou seja, pode ser que venha tudo do intestino? Aqui é uma provocação. Não, né? Mas pode ser um dos gatilhos a qual está afetando diretamente a qualidade de saúde do teu paciente. A disbiose em si, que é a alteração dos níveis de micro-organismos no teu intestino e outras regiões, pode causar alterações. Lembre-se, quando a gente analisa os locais com mais micro-organismos, é pele, boca, ânus, vagina, e o intestino. Então, esses são os 4 locais que a gente vê que tem a maior quantidade de micro-organismos e que, de certa forma, todos eles se comunicam entre si. A alteração de desbiose dentro desses tecidos, seja na pele, seja no intestino, seja na boca, seja na própria microbiota vaginal da mãe, na hora do período gestacional, isso influencia a microbiota do indivíduo. E lembrem-se, isso aqui é muito importante. Normalmente a gente acaba assumindo o padrão de micro-organismos das pessoas que convivem ao nosso redor. É doido isso, não é? Imagine que você tem boa parte dos micro-organismos do seu corpo são dependentes da sua esposa, dos seus filhos, dos seus cães, do ambiente que você está, eles vão moldando a quantidade de micro-organismos que você tem, tá? Por isso, tem que cuidar onde você vai, os lugares que você se expõe, as pessoas que você tem contato, porque sim, os micro-organismos que vivem nelas podem passar para você e podem, se for micro-organismos gram-negativos, que causam desbiose, causam alguma alteração, isso pode passar para você também e causar uma disfunção. Do mesmo jeito que a gente vê que indivíduos que têm uma microbiota boa e saudável, quando retirado deles e feito a implantação dessa microbiota em indivíduos doentes, apresenta melhoras clínicas, tá? Hoje, um dos tratamentos que comprovam isso é o transplante fecal. Exatamente. A pessoa vai lá, tira um pouco de fezes, eles fazem a cultura daqueles micro-organismos das fezes daquela pessoa, que são micro-organismos saudáveis, e a pessoa vai ingerir através de sonda naso, ou então de comprimidos mesmo, e esses micro-organismos vão melhorar a função do hospedeiro, tá? Porque não havia esses micro-organismos. Você está repopulando
micro-organismos benéficos que você perdeu por uso de antibiótico, por uma cirurgia bariátrica ou por desbiose gerada por algum outro tipo de patologia, tá? Então, isso é um tratamento que acontece e mostra pra gente o impacto que os micro-organismos têm na nossa qualidade de vida, tá? Então, tem que estar ciente disso. Mas vamos lá. Os micro-organismos no intestino, eles produzem resíduos metabólicos, tá? A gente tem aqui os lipopolissacarídeos, que são fragmentos de bactéria que são lidas por receptores específicos no nosso corpo e, quando em excesso, podem ativar mecanismos pró-inflamatórios do sistema imunológico como mecanismo de defesa, tá? Ele entende que está resíduos metabólicos de bactérias, então tem muitas bactérias, eu vou mandar o meu sistema imunológico lá ver o que essas bactérias estão fazendo aqui e se elas podem trazer algum malefício, tá? As próprias endotoxinas, né, que é o processo realmente relacionado a isso. Ácidos biliares, os ácidos graxos de cadeia curta, vocês vão ver, os mais conhecidos e mais falado é o butirato, mas tem o acetato e o propionato, que são ácidos graxos de cadeia curta, que tem um impacto na saúde do hospedeiro, tá? A trimetilamina, que é temal, também é um mecanismo de leitura pró-inflamatório. Em excesso, tende a causar alterações pró-inflamatórias no hospedeiro, tá? O que a gente tem que entender? É que, sim, existem resíduos que vêm dos micro-organismos e funções estruturadas da própria metabolização dos alimentos. Um exemplo é os ácidos graxos de cadeia curta, baseado no consumo de fibras que você tem. As bactérias se desenvolvem e produzem esses substratos e eles caem na corrente sanguínea e vão afetar positivamente a saúde do hospedeiro, até mesmo na parte comportamental. Existem estudos mostrando que, conforme o indivíduo se alimenta de alimentos industrializados, as bactérias gram-positivas diminuem, as gram-negativas aumentam, principalmente porque elas utilizam alimentos mais industrializados, que têm uma característica menos nutritiva, para se desenvolverem. Então, você está dando substrato para bactérias que, na quantidade errada, trazem malefício para o hospedeiro. Na quantidade correta, não há problema algum. Então, como é que eu recupero isso? Diminuindo o consumo de alimentos industrializados e aumentando o consumo de alimentos mais naturais, ricos em fibra, frutas, legumes, cereais. Diminuir o consumo de excesso de carne vermelha. Então, são ajustes que trazem uma qualidade para o hospedeiro, tá? E vão mudar a relação dos resíduos metabólicos causados pelas próprias bactérias. Existem inúmeros estudos mostrando algumas alterações patológicas que podem iniciar com própria desbiose ou podem ser potencializadas pela própria desbiose. Eu trouxe algumas aqui, né? Distúrbio do apetite. A gente sabe que, como eu falei, o próprio consumo desses alimentos, aumentando essas bactérias gram-negativas, elas liberam neurotransmissores que vão ativar núcleos específicos do seu cérebro, fazendo com que a fome hedônica e a busca por alimentos mais ricos em gordura e carboidratos refinados aumente. É um modo delas induzindo você a continuar dando substrato energético para elas, né? Algumas doenças neurodegenerativas também são agravadas por questões da própria desbiose, né? Esclerose múltipla, ansiedade, depressão também. Hoje tem alguns estudos mostrando que existe uma correlação em indivíduos que têm desbiose e o agravamento da condição clínica de depressão, principalmente, e ansiedade. Algumas doenças bem estudadas e fomentadas já estão sendo tratadas com o ajuste da microbiota intestinal. O próprio autismo, a relação de estratégias nutricionais utilizadas para indivíduos com autismo, síndrome do espectro autista, que pode diminuir crises e melhorar um pouco mais o comportamento e a qualidade de vida desses indivíduos. Então, existe sim, vocês percebem que com o ajuste nutricional adequado, a qualidade de vida dessas pessoas melhora. O próprio estresse e alguns tipos de dependência também sofrem influência da microbiota intestinal. Doenças hepáticas, por levar a uma resistência periférica à insulina, aumento de lipídios no tecido do hepatócito, levando à inflamação. A própria obesidade em si é o processo mais pró-inflamatório que a gente vai encontrar de inflamação de baixo grau, constante, né, de processo crônico. Algumas doenças cardiovasculares, vocês vão ver pelo próprio acúmulo de gordura em alguns tecidos, levando a risco maior de placas de ateroma, aterosclerose, levando ao infarto no AVC, ou AVE. Diabetes, resistência à insulina,
por si só já vem dentro dos processos de alterações metabólicas, e as inflamações, que podem vir trazer ainda doenças autoimunes, potencializando alguns tipos de patologia que a pessoa já possa apresentar, mas de forma descompensada por alteração da microbiota, tende a potencializar ainda mais a inflamação e doenças autoimunes, tá? Vamos lá, aqui a gente vê a relação. Consumo de fibras lá no intestino pelas bactérias aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Eles vão funcionar melhorando a própria funcionalidade das mitocôndrias. As mitocôndrias recebem a informação desses ácidos graxos de cadeia curta, levando a uma maior geração de energia, melhora a síntese de ATP, mas também caem na corrente sanguínea, passam pelo fígado, passam por regiões específicas, chegando até no cérebro, levando a adaptações metabólicas positivas para o hospedeiro. E aqui eu trago uma questão interessante, tá? Às vezes os pacientes querem usar probióticos e prebióticos, tá? Primeiro, probiótico é a bactéria em si, você vai pegar lá uma família de bactérias e vai consumi-las. E os prebióticos são os alimentos que você dá para a bactéria, tá? Então, uma quantidade de fibra na tua dieta é um prebiótico, né? Alguns tipos de iogurte carregam os probióticos, carregam alguns tipos de cepas de bactéria. Então, alguns alimentos fermentados também carregam alguns tipos de bactéria. Então, mas para você considerar um alimento que seja probiótico, ele precisa causar benefício para o hospedeiro. Caso contrário, ele não é um probiótico também. Então, pode acontecer, às vezes você usa uma cepa de bactéria que ela te traz malefício. Então, ela acaba não sendo um probiótico. Ela está te trazendo alguma alteração negativa, trazendo um prejuízo na qualidade de vida do hospedeiro. Deve haver uma simbiose entre as bactérias que vivem em você para que vocês consigam viver mais. Quando a gente pega vírus e bactérias que são relacionadas a doenças, elas não estão nem aí se o hospedeiro vai morrer. É diferente de pega ali bactérias gram-positivas, que vão trazer e querem que você se mantenha vivo e saudável, porque existe uma sinergia. Vamos falar de dois conceitos aqui bem interessantes, que são os pumps e os dumps, tá? O que são pumps? Primeiramente, vocês olham a imagem ali em cima, você vê uma bactéria gram-negativa, tá? Ela produz substâncias que são chamadas de LPS, lipopolissacarídeos. São fragmentos da bactéria que são lidos pelo TLR4, ali, Toll-like Receptor 4, que ativam dentro da célula fatores de sinalização pró-inflamatória. Aqueles conhecidos, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, o próprio NF-kappa-beta potencializa, né? Ele faz a sua própria retroalimentação e ativação. Então, quando você tem excesso de bactérias gram-negativas por consumir alimentos de forma errada, por ingerir bactérias ou micro-organismos que são inflamatórios, o teu corpo tem esse mecanismo de identificar, através de resíduos que elas mesmas liberam, e fazer com que mecanismos pró-inflamatórios do próprio sistema imunológico seja redirecionado para aquelas regiões, aquelas células e tecidos, para tentar atenuar e diminuir a quantidade dessas bactérias, porque elas podem trazer alguma questão de saúde. Outra interessante questão são os dumps, que daí são os patógenos, os padrões moleculares associados ao dano, tá? O PAMP é o padrão molecular associado a patógeno, ou seja, padrão molecular associado ao patógeno, que é a bactéria. O DUMP é o padrão molecular associado ao dano. O que isso quer dizer? Você pega uma célula saudável, mas por ela estar sendo insidiada por mecanismos pró-inflamatórios, isso causa disfunção nela e ela gera a própria destruição, gera uma apoptose. Ao gerar apoptose nessa célula, ela libera substâncias, que essas substâncias também são lidas pelo receptor Toll-like Receptor 4. E aí você entende, ok, então as próprias bactérias negativas liberam substâncias que ativam o mecanismo de defesa, mas essas próprias bactérias danificam células vizinhas, que essas células, ao serem danificadas, causam, né, geram a própria apoptose,
e ao se degradarem, liberam também resíduos que também são lidos pelo receptor Toll-like receptor, que vão ativar as cascatas pró-inflamatórias no organismo. Exatamente isso. Praticamente é essa a questão. Então, o corpo tem esses dois mecanismos também para entender, através das próprias bactérias e através de danos gerados nas células do teu corpo. Então, é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de ativação do mecanismo do sistema imunológico e propagação do sistema inflamatório. Isso no ambiente saudável está acontecendo a todo tempo, tá? A todo tempo você está gerando esse processo. Só que se isso for algo esporádico, agudo, está tudo certo. O problema é que com o sobrepeso e a obesidade, isso se torna crônico. Então você tem essa sinalização do Toll-like receptor acontecendo a todo momento, sem fases de descanso, em uma quantidade exagerada. Os próprios receptores Toll-like receptor vão aumentando a sua quantidade na membrana da célula, sinalizando mais vezes a cascata pró-inflamatória. Então, essa é a grande questão. A ativação de pumps e dumps acontece a todo momento. No sistema metabólico alterado, gerado pela própria obesidade, o consumo de alimentos industrializados ou exposição a produtos que sejam deletérios para a tua própria saúde e causem dano, isso vai estar acontecendo de forma crônica. Então, presta atenção nisso. Outra questão muito importante que os próprios lipopolissacarídeos, essas substâncias que as bactérias causam, elas podem atravessar a barreira intestinal. Principalmente aqui, a gente encontra em indivíduos que têm síndrome do intestino irritável, que vocês vão encontrar na literatura conhecido como leaky gut ou intestino impermeável. E se vocês olharem ali na imagem de expansão, ela mostra os LPS passando entre as células do tecido intestinal. Ao invés de passarem dentro das células, elas deveriam pegar substâncias de bactérias, resíduos metabólicos, nutrientes, fazer o processo de absorção e liberar para dentro do sangue as substâncias que sejam realmente benéficas e necessárias. O problema é que o excesso de LPS causa inflamação entre as fendas da parede do enterócito, aumentando a fissura, e aí, então, ao invés das substâncias, como o LPS, passarem por dentro da célula e serem filtradas e não caírem na corrente sanguínea, elas acabam passando diretamente, gerando inflamação no próprio local e, por entrarem na corrente sanguínea, isso aí vocês veem na imagem ali, na central, onde é a inflamação crônica de baixo grau, no vaso, ativando lá nas células de Toll-like receptor mecanismos pró-inflamatórios que a gente já viu, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina beta, a qual vai prejudicar vários tecidos, e aqui a gente traz tecido adiposo, ou seja, a própria inflamação do tecido adiposo é agravada pelo aumento de LPS. O músculo esquelético sofre resistência periférica à insulina pelo aumento de LPS, que leva a uma inibição da fosforilização do receptor de insulina, diminuindo a ativação de GLUT4 para a membrana da célula para fazer a captação de glicose em repouso. No fígado, vai aumentar o processo de lipólise e a esterificação do tecido de gordura nessas células de hepatócito, levando a uma esteatose hepática não alcoólica, levando à disfunção metabólica, levando à dificuldade na metabolização de carboidratos, de glicose e de gordura. Então, você vê que o aumento de LPS, pelo aumento de bactérias gram-negativas, vai afetando vários tecidos e vai aumentando as vias de cascata pró-inflamatória. Outra questão que aí também passa para a parte neurológica, que a gente fala que é a neuroinflamação, o aumento de LPS ao cair no sangue também consegue ultrapassar a barreira hematocefálica, ativando núcleos específicos do cérebro de uma característica mais pró-inflamatória. Essas citocinas inflamatórias vão afetar receptores neurológicos, neurônios específicos, a qual receberiam informação de saciedade, de regulação do comportamento, de autocontrole, de autorregulação. Então, você vê que indivíduos com sobrepeso, obesidade e histórico de depressão e ansiedade podem sofrer ainda mais pelo excesso de LPS caindo no sangue e afetando tecidos a nível neurológico. Então, de uma maneira simplificada, isso pode
potencializar ainda mais as funções comportamentais e até mesmo na relação de controle alimentar. Aqui, praticamente a mesma questão, eu só mudei um pouco as ideias da imagem, mas é o mesmo princípio, LPS aos resíduos de bactérias, passando pela síndrome do intestino irritável aqui, favorecendo ainda mais a chegada de LPS no sangue, ativando regiões do cérebro ou prejudicando até mesmo a sinalização de regiões no cérebro. E aqui a gente vê como compensar isso, né? Ali, alimentos ricos em fibra, principalmente. Aumentam quem? Ácidos graxos de cadeia curta. Na primeira imagem aqui embaixo, a gente vê a produção de ácidos graxos de cadeia curta pela microbiota. Quais são os mais importantes que a gente vê? Butirato, propionato e acetato. Ao produzir esses resíduos metabólicos do processo digestório das bactérias, que elas vão liberando isso, eles caem na corrente sanguínea, vão atingir tecidos, fígado, rim, coração, tecido muscular, e também vão atingir o cérebro, né? E vão afetar de forma positiva na regulação dos receptores neurológicos. Então, aqui a gente compensa, através da dieta, danos já causados por anos de consumo de alimentos pró-inflamatórios, de ativação de LPS, de ativação por DAMPs. Então, há como corrigir? É questão realmente de conseguir construir uma estratégia nutricional que você dê aporte através de fibras, principalmente, que são os alimentos que mais têm potencial em aumentar ácidos graxos de cadeia curta, que vão trazer um benefício para o hospedeiro. Olha que maravilha. Então, sim, a dieta tem um impacto gigantesco. Não é só contar calorias, não é só ver o quanto de proteína, carboidrato e gordura, mas é a qualidade do contexto nutricional todo sendo analisado com cautela para que aquilo realmente traga um benefício maior. O exercício físico também tem seu papel. Tá? Melhora do exercício físico, o exercício físico traz uma melhora na barreira intestinal. Ela pode diminuir a hipermeabilidade intestinal. A própria hipóxia gerada pelo exercício físico faz com que haja uma regulação dos níveis de algumas bactérias que são dependentes de oxigênio. E essas bactérias, por serem dependentes de oxigênio e já estarem em uma quantidade exagerada, trazem malefício, aumentam a relação de pumps e dumps. Com o exercício físico gerando uma leve hipóxia, eu diminuo a quantidade dessas bactérias que fazem uma regulação positiva. A própria diminuição de LPS, diminuição da hipermeabilidade do intestino, diminui a ativação de Toll-like receptor 4, diminuindo a chegada na corrente sanguínea, que a gente vê na terceira imagem lá abaixo, tá? O sangue mais limpo, sem excesso de mecanismos pró-inflamatórios e ativação do Toll-like receptor, diminuindo a ativação pró-inflamatória no sistema cerebral, melhorando então a relação tanto comportamental quanto na questão de consumo energético e autorregulação. Então, olha só, então, o exercício e a alimentação podem ajudar sim o indivíduo. Agora, claro, pensando no exercício, a gente tem que ter uma atenção. O que a literatura nos mostra é que exercícios aeróbicos de baixa intensidade trazem uma vantagem para o hospedeiro. Exercícios aeróbicos de alta intensidade acabam trazendo um aumento da hipermeabilidade intestinal, tá? Por nível de estresse fisiológico, a liberação de adrenalina e noradrenalina, levando ao aumento da motilidade intestinal. Então, provas, Ironman, aqueles triatlos gigantescos de horas e horas, provas de extrema duração e que levem a uma intensidade e desgaste físico muito alto, elas acabam sendo prejudicial. Tanto que a gente vê indivíduos que fazem provas de longa duração, muito intensas, sofrendo de disbiose logo após as fases finais de prova. Então, é importante vocês saberem ajustar a dose para o seu paciente. Claro que a gente está falando de indivíduos comuns, não estou falando de atleta. Não é saúde treinar em alta intensidade para treinar em rendimento. A gente sabe que não é relacionado à saúde, essa é a verdade. Um atleta de nível olímpico, ele está muito mais preocupado com a medalha de ouro do que se a microbiota dele vai estar 100% o tempo todo. Não quer dizer que deve ser negligenciado, quer dizer que a custo e benefício, se ele tiver que prejudicar por uma fase, sabendo que vai causar uma hipermeabilidade por excesso de treinamento, mas que ele consiga evoluir na performance no contexto geral,
ele vai fazer. É a verdade, é a realidade, tá? Mas dá para sim trazer uma qualidade e tentar atenuar, através de boa alimentação, o excesso de treinamento que levaria a mecanismos pró-inflamatórios. Então, aí é questão do nutricionista fazer boas estratégias, através mesmo da suplementação de probióticos, pré-bióticos, alguns suplementos para diminuir a irritabilidade da mucosa intestinal. Então, há questões que valem a pena ser estudadas e analisadas pelo nutricionista, tá? Alguns estudos mostram que a ingestão de glutamina em doses elevadas, ali entre 20 a 40 gramas, pode diminuir o processo inflamatório da mucosa do intestino, facilitando, principalmente em indivíduos que já têm síndrome do intestino irritável, o que fazem modalidades de alta intensidade e que acabam apresentando desbiose logo após a fase final das provas, tá? Então, existem inúmeras estratégias que podem ser ajustadas. Não é o nosso conceito hoje de aula entrar diretamente nisso, vai ter um módulo, um curso dentro da plataforma falando sobre estratégias de prevenção e performance intestinal para atletas e praticantes entusiastas da área da musculação e outras modalidades. Não é o nosso tema específico hoje, mas é bom que vocês saibam que existe e ela pode ser feita com um bom profissional que tenha domínio dessa questão. Aqui a gente vê a própria relação dos Toll-like receptors sendo ativados, tá? Quando a gente analisa indivíduos sedentários, olha só, ser sedentário é tão prejudicial quanto treinar em alta intensidade a todo tempo, tá? O sedentarismo, junto com uma alimentação desregulada, favorece o aumento de receptor Toll-like receptor na membrana da célula. Se eu tenho mais receptor, ele é mais sensível e tem mais capacidade de receber informação de LPS, ativando ainda mais fatores pró-inflamatórios, como interleucina 6, beta, TNF-alfa e o próprio NF-kappa-beta, tá? Então, veja que o sedentarismo é tão prejudicial quanto o excesso de treino. Isso tem que ficar claro para vocês. Aqui, o indivíduo sedentário, praticamente a mesma ideia, só facilitando a compreensão de vocês. Quando a gente analisa o indivíduo sedentário, vários receptores Toll-like receptor ali, recebendo a informação de LPS, ativando NF-kappa-beta, interleucina 6, interleucina beta, TNF-alfa, levando a endotoxinas relacionadas pelo processo inflamatório, que vão ativar cascatas em outros tecidos, como a gente já conversou, levando a resistência periférica à insulina, levando ao aumento de gordura no tecido hepático, levando à disfunção mitocondrial, levando a enrijecimento e perda de maleabilidade dos vasos e dos capilares, que vão levar a prejuízo na saúde e na performance, levando a inflamações e relações de doenças autoimunes. Então, vocês começam a entender que é importante, muito importante, saber ajustar as questões tanto de treino quanto de alimentação e entender o contexto pró-inflamatório que seu paciente se encontra. Aqui, praticamente a mesma questão, a circulação de monócitos, e aqui a gente traz mais um ponto, né? Os próprios Toll-like receptor ativam mecanismos pró-inflamatórios e ativam, lembra, macrófagos do tipo M1, que são de características mais pró-inflamatórias. Então, vocês veem que boa parte dos processos inflamatórios que a gente fala, eles acabam ativando as mesmas vias. Desde o começo que a gente está conversando, sempre aparece interleucina 6, interleucina 1 beta, interleucina 10, TNF-alfa, NF-kappa beta, macrófagos do tipo M1. Então, vocês percebam que os nomes, em algum momento, começam a aparecer e se repetir, porque é assim, o sistema imunológico em si sendo ativado e a sua cascata fisiológica normal é essa. O problema é quando isso é de uso crônico, gatilhos pró-inflamatórios do sistema crônico, e aí se torna deletério. Então, isso tem que ficar claro para vocês. A inflamação, a ativação do sistema imunológico, de redirecionamento de macrófagos do tipo M1, todas essas interleucinas, ela acontece a todo momento. Agora que eu estou aqui conversando com vocês, provavelmente elas estão sendo ativadas no meu corpo. E não quer dizer que eu estou com sobrepeso ou obesidade, estou todo inflamado. Ela está acontecendo de forma a qual o meu corpo consegue se adaptar e sustentar esses gatilhos pró-inflamatórios e reverter as causas de disfunção de receptores ou disfunção de células, mitocôndrias,
que iria acontecer se fosse em um grau crônico exagerado e constante, tá? Impacto dos alimentos. Aqui nessa imagem a gente vê que o consumo de alimentos industrializados fica bem evidente, né? Batata frita, hambúrguer, frituras, os carboidratos refinados, eles têm esse potencial através do aumento do consumo de gorduras saturadas, vocês vão ver, as próprias gorduras saturadas entrando na corrente sanguínea ativam o Toll-like receptor, ativam mecanismos pró-inflamatórios, que vão levar às cascatas já bem conversadas, LPS, macrófagos do tipo M1, interleucina 6. Vocês veem que, além das gotículas entrando e ativando receptores pró-inflamatórios, ativando o próprio sistema imunológico, elas também podem se armazenando na parede dos vasos, levando ao acúmulo de gorduras ali, as lipoproteínas, levando ao aumento delas, causando leves obstruções ou obstruções parciais de algumas regiões, podem prejudicar a vascularização, o deslocamento do sangue, e também vão ativar o sistema de macrófagos que vão ali tentar retirar aqueles resíduos de gordura, vão acabar tendo que pegar muito e vão gerar as células esponjosas, que a gente fala, a qual vão ficar enraizadas naquele tecido, levando a um possível mecanismo pró-inflamatório, que pode levar a uma obstrução ainda maior, que leva a placas de ateroma e o que a gente já sabe muito bem na literatura, levando ao excesso de risco para doenças cardiovasculares, tá? Principalmente com gordura e o consumo de alimentos à base de carboidrato industrializado, tá bem? Aqui, então, a gente vê a diferença daí. Se o meu indivíduo, né, meu aluno, meu paciente, está consumindo alimentos ricos em gorduras saturadas, aumenta a LPS, aumenta a ativação do Toll-like receptor, aumenta a ativação de mecanismos pró-inflamatórios que vão levar lá no próprio tecido adiposo, quando a gente vê na imagem ali, a resistência periférica à insulina, vai levar a mecanismos pró-inflamatórios que retroalimenta toda a via de cascata. O contrário, quando o indivíduo está consumindo gorduras poliinsaturadas, ricas de peixes, gorduras, abacates, azeite de oliva, as próprias oleaginosas, ele diminui a síndrome do intestino irritável, a hipermeabilidade, diminui a ativação através de LPS, diminui a ativação e o número de quantidade de Toll-like receptor 4, diminuindo mecanismos pró-inflamatórios, dessensibilizando, né? Não há a dessensibilização do tecido adiposo às comunicações dos outros tecidos e dele mesmo para outros tecidos. Então, isso é importante. Eu não gero mecanismos mais pró-inflamatórios no meu próprio tecido adiposo, ao contrário, eu atenuo dietas que são reajustadas e há um aumento do consumo mais de gorduras poliinsaturadas ao invés de saturadas, vão diminuindo os gatilhos pró-inflamatórios, vão recuperando a funcionalidade dos receptores em vários tecidos e no próprio tecido adiposo, tá? Isso já é bem estudado e bem evidente na literatura. Então, dá para corrigir, sim, realmente fazer as coisas no caminho certo. Agora, essa imagem aqui, ela traz uma questão muito importante. Às vezes o teu aluno, o teu paciente, você sabe que ele estava vindo bonitinho, fazendo tratamentos, tudo certo, todo alinhado, e vai de férias. Vai ficar 15 dias viajando. E ele pensa assim, agora estou de férias, vou me permitir. Dá uma semana, ele te liga desesperado. Henrique, eu tô ruim, não consigo ir no banheiro, me sinto cansado, a própria dieta em si não tem mais o mesmo gosto, tá sem graça. Percebo que o treino não tá indo bem. O que está acontecendo? Me ajuda? Eu acho que é porque eu comi demais. Coisas que eram fora da dieta ou fora do padrão alimentar que ele estava habituado. A verdade é que ele não acha. Ele tem que ter certeza e você tem que explicar isso para ele. Aqui nesse estudo do professor Cox, eles analisaram quantos dias era preciso para que o mecanismo pró-inflamatório adaptativo se mantivesse acima do fisiológico. Eles simplesmente deram ingestão de alimentos industrializados, dieta normal, dieta americana, né, McDonald's da vida. Primeiro dia, você vê um pico. Dá um pico de inflamação, mas diminui, volta abaixo da linha de ativação do sistema imune. Segundo dia, ele vai lá, consome de novo, dá outro pico, mas volta.
No terceiro dia, a mesma coisa. E você começa a ver que no quarto dia, a curva de retorno já começa a diminuir. Do quinto dia em diante para o sexto, a curva já não volta mais a nível de sistema imunológico de adaptação positiva. Ela se mantém no nível de sistema imunológico ativado a todo momento. Isso significa que há uma inflamação sistêmica acontecendo. Pode ser esse sistema digestivo mesmo, já estando inflamado com irritabilidade pelo excesso de consumo de gorduras saturadas, compostos industrializados, são usados aditivos, conservantes, que vão trazer prejuízo no sistema imunológico. Então, quanto tempo eu preciso para me estragar comendo porcaria na rua? 5 a 6 dias, já fica evidente e o teu próprio sistema imunológico já fica responsivo ao consumo de alimentos industrializados que têm característica pró-inflamatória. Tá? Então, isso tem que ficar claro. Acontece e não é demorado. Você vê, menos de uma semana comendo porcaria, você já pode trazer um prejuízo pró-inflamatório que vai afetar desde geração de desbiose, desde aumento da hipermeabilidade intestinal. Então, tem que ter atenção. Ah, vou comer um McDonald's, ok, mas come hoje, amanhã faz a dieta mais limpinha, mais frutas, legumes, cereais, dá um respiro para a microbiota, depois vai, come uma outra porcariazinha, mas mantém um padrão que entre esporadicamente, quebrando um padrão ali de refeições saudáveis, ou uma porcariazinha de vez em quando, você atenua um pouco os danos. Não é que isso deva acontecer, não é que isso seja o melhor e o indicado, mas na realidade que a gente vive, é quase que impossível as pessoas abdicarem desse tipo de alimento hoje. Então, se eu não consigo abdicar por total, que pelo menos eu tenha o mínimo do controle. Tá? Aqui, praticamente a mesma questão, quando a gente analisa alimentos ricos em gorduras saturadas e trans versus gorduras poliinsaturadas, você vê a diferença desde os níveis de Toll-like receptor aos níveis de cascatas pró-inflamatórias. Então, existe ativação muito potencializada através do consumo de alimentos industrializados, comparado a alimentos ricos em gorduras saturadas, poliinsaturados ao invés de gorduras saturadas e trans, tá bem? Então, isso tem que ficar claro. O excesso desses alimentos vai trazer inflamação. Aí eu sempre falo, não adianta tomar shot de cúrcuma de manhã cedo, fazer detox, jejum, e quebrar o jejum e fazer depois o McDonald's, tá? Não há suco detox, não há cúrcuma que vá te ajudar a diminuir a inflamação. É coerência e consistência em hábitos saudáveis. Esse é o melhor resultado. Então, resumidamente, aqui eu sempre fica a dúvida nos pacientes, então, nos pacientes e nos alunos. Então, eu fiz aqui um resumo gráfico para que vocês entendam e tenham isso na cabeça. PAMPs são os padrões moleculares associados a patógenos, ou seja, são resíduos das bactérias, né? Sinal externo do micróbio. O DAMP, que é o padrão molecular associado ao dano, é um sinal interno, é um dano celular, é a própria célula se deteriorando e pedindo socorro. Tá? Então, existe uma sinalização dos próprios micro-organismos deletérios e existe um próprio pedido de socorro da célula que foi afetada por esses micro-organismos. Então, nosso corpo entende, mas no fim, ambos têm um sinal e um caminho único, que é ativar a Toll-like receptor, que vai ativar a NF-kappa-beta, que vai ativar as próprias interleucinas, que tem a característica pró-inflamatória, e os macrófagos do tipo M1, que vai potencializar ainda mais mecanismos pró-inflamatórios no indivíduo, tá bem? Bom, era isso, resumidamente. E o que vocês precisavam entender é: a alimentação é importante, a microbiota que você cultiva através dos alimentos tem um impacto na saúde do seu paciente. Esse impacto vai estar relacionado ao metabolismo energético, ao comportamento, à recuperação, ao sistema imunológico, que vai refletir na performance, que vai refletir na composição corporal e na estética. Tá? Então, isso é importante. Não é só treinar abdominal para deixar um six-pack. Treinar também pensando que, através do exercício físico, eu posso regular mecanismos pró-inflamatórios e atenuar a sua ativação e trazer mais qualidade de vida, melhora na performance, melhora na recuperação
Se eu tenho esses padrões acontecendo, eu tenho uma melhor estética mais rápida e acelerada e que sustente mais tempo o meu paciente, tá? Então, essa é a grande questão dessa aula. E eu acredito que nós vamos entrar na nossa última aula, tá? Que é bem rápida, por sinal, mas é muito importante porque ela aí dá um checkmate final na individualização da estratégia e vai fazer vocês refletirem bastante do porquê copiar dieta, treino, às vezes pode ser uma cilada, tá bem? Nos vemos no último capítulo.